Depois de 1913, o mundo nunca mais foi o mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo. Lembro de uma certa personagem, que agora não me escapou o nome, que diz que as mudanças que aconteceram no mundo depois de 1789 foi algo análogo ao dilúvio. E outros, para se referir ao mundo pós-pandemia, fala em um novo normal. Claro que sempre há anos que parece marcar uma reviravolta em escala global. Por exemplo, 1945, quando surgem diversos órgãos mundialistas. No entanto, eu vou falar de um ano específico, que é o ano de 1913. Bem, mas por que escolhi esse ano para contar uma breve história? Por conta dessa publicação que eu vi em alguma postagem no Facebook, eu já até perdi a página, mas enfim, está aí. Estamos falando de diversos eventos que aconteceram em 1913, que depois, não coincidentemente, fez com que iniciasse a Primeira Guerra Mundial. Bem, parece uma história de conspiração e, de fato, não deixa de ser. Para quem viu o meu vídeo sobre a história de Jack Island até o choque Nixon, sabe do que estou falando. Mas aqui vamos aprofundar o que realmente aconteceu. Em 1913, o Federal Reserve, o Fed, foi instituído oficialmente. E estamos falando de um sistema de emissão de moeda que, apesar de ser uma cadeia de bancos privados, eles passam a emitir dinheiro de maneira centralizada, tá? É aquela coisa, né? São banqueiros privados, mas que são antes braço do Estado. Ou seria o Estado o braço desses banqueiros? Bem, entendam como quiser. O fato é que houve sim uma centralização. E por que o Fed foi fundado? Foi graças a um descendente de cobradores de juros chamado Paul Warburg. Tá? Paul Warburg, ele era um teuto americano, né? Um americano descendente de alemães, banqueiro, e ele foi quem idealizou, digamos assim, o Banco Central. Ele acreditava que para corrigir certas coisas, desses problemas da emissão de moeda, devemos centralizar a emissão de moeda, sob o pretexto de, digamos assim, tornar as coisas mais eficientes. E perceba, meus amigos, que há todos os elementos de uma teoria da conspiração nesse caso aí. Porque não estamos falando de alguém que fica, digamos assim, não é alguém de monóculo que fica rindo, gargalhando malvadamente em uma mansão escura, com raios e trovões, dizendo que vai dominar o mundo. Estamos falando de alguém que era educado, gentil, e que resolveu se reunir
em uma ilha com outros banqueiros e um senador americano, né, o Nelson Aldrich. E ali foi discutido a ideia de centralizar a emissão de moedas. E isso não foi, isso aconteceu em 1910, mas como eu disse, tudo se concretizou em 1913. Em 1913, também houve a ratificação da 16ª emenda, que deu o poder do Estado americano cobrar imposto de renda. E, bem, disseram que seria temporariamente, mas, como disse um certo economista aí, nada mais permanente do que uma medida temporária do governo. Sabemos o que isso deu. Em maio de 1913, foi fundada a Fundação Rockefeller. Por quem? Por John D. Rockefeller, claro, e o seu filho. E sabemos também no que isso deu. Foi a primeira grande, digamos assim, grande fundação filantrópica americana. E o que faz a Fundação Rockefeller? Bem, simplesmente controla a educação mundial, tá? Graças também às ideias de John Dewey. Pois bem, meus amigos, a educação é esse lixo que nós estamos vendo hoje, muito por causa da Fundação Rockefeller, que, bem, simplesmente é uma das responsáveis pela destruição da educação em escala global, não apenas nos States, não é apenas o Bostil que tem problema no sistema de ensino, isso é em escala global graças à Fundação Rockefeller, que também fez uma outra coisa, né? Que foi fundar a American Cancer Society, né? Isso foi em maio de 1913, em Nova York. A organização começou com 10 médicos e 5 leigos. E, bem, eles que, digamos assim, fundaram de fato, mas com o dinheiro dos Rockefellers, tá? O que aconteceu depois disso? O corpo humano se transformou em um ativo de mercado. Basicamente isso, tá? A concentração de um financiamento e influência de uma rede filantrópica científica, entre aspas, digamos assim, eles criam um poder de agenda, tá? Ou seja, eles escolhem os problemas, eles definem as prioridades e são eles que vão moldar o discurso sobre a prevenção e tratamento. Em suma, são eles que vão decidir como eles vão ganhar o dinheiro em cima de pesquisa sobre o câncer, tá? Dizem que serve para combater o câncer. Na prática, o que acontece é outra coisa, tá? Porque não estamos mais falando de
uma medida nobre que vai combater um problema. O que acontece aí é uma perseguição a tratamentos alternativos e a própria medicina ocidental. Tudo isso vai ser substituído por quimioterapia, tratamentos com rádios, cirurgia, tudo que vai favorecer a indústria química e farmacêutica. Tá? Então, você vê que há toda uma rede por trás. Mas piora, porque em 1913 também será fundada a ADL, tá? A Liga Antidifamação, que será o instrumento para a censura, para o cancelamento, para, digamos assim, a perseguição à legítima liberdade de expressão em nome do politicamente correto. O que vai acontecer, meus amigos, é a perseguição a qualquer outro discurso que não seja o discurso mainstream, o discurso do establishment. E aquilo que os cobradores de juros vão decidir. A Anti-Defamation League, Liga Antidifamação, foi criada também em 1913 pela B'nai B'rith, por conta do caso de Léo Frank, né? Que foi acusado de um churrascamento de alguém aí e depois ele foi condenado, linchado e... então, a B'nai B'rith, vendo esse caso injusto, pensaram, precisamos fazer alguma medida. Vamos criar uma liga em que nós vamos controlar o discurso público. Tudo para proteger as pessoas, as classes minoritárias e outras coisas mais. A função dessa liga, repito, controlada por cobradores de juros, é determinar o que pode ou não ser dito, tá? Determinar como os fatos devem ser interpretados, estabelecer quais são as narrativas que devem ser aceitas e, claro, criminalizar moralmente tudo o que está fora dessas molduras, desses moldes, tá? Digamos assim, é um mecanismo de castigo reputacional, tá? Para impedir qualquer tipo de dissidência. E, como podemos dizer, eles vão determinar o seguinte: se você sair fora dessas linhas, você será cancelado. Como? Sua reputação será destruída, você vai perder seu emprego, você vai ser boicotado pela sociedade e, quiçá, ir para a cadeia. Tá? Eles têm sob seu controle toda a mídia, toda a academia, as ONGs, sistemas judiciários e outras coisas mais. A Liga Antidifamação é um dos instrumentos mais perversos que existem. Porque eles são um verdadeiro Ministério da Verdade, né? Igual que está em 1984 de George Orwell. A Liga Antidifamação também não tem nenhuma base filosófica para determinar o que deve ser censurado ou não. Tá? Basicamente, tudo aquilo que ferir o sentimento alheio, eles vão condenar. Tá? Eles vão determinar o que é o discurso de ódio, o que é crime de opinião. Tudo isso daí. Enfim, se o mundo hoje é um inferno por causa
que não se pode dizer certas coisas, é graças à Liga Antidifamação. Então vocês podem ver as coisas que foram criadas em 1913. Então, meus amigos, vemos aí um conjunto de eventos que moldaram o mundo que nós conhecemos hoje. A indústria farmacêutica é esse monstrengo graças à American Cancer Society. A educação é esse lixo que nós estamos vendo graças à Fundação Rockefeller. A toda essa censura hoje graças à Liga Antidifamação, que perseguem qualquer discurso fora de seus moldes. E o dinheiro é isso que nós estamos vendo hoje por conta da fundação do Fed, e isso inspirou outros bancos centrais. O resultado não poderia ser outro. Em 1914, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, claro, vão entrar graças ao quê? Graças aos meios que agora eles dispõem. Com o Banco Central funcionando, o dinheiro que eles vão ter é virtualmente infinito. Então, eles conseguiram bancar essas coisas. Parece uma história de teoria da conspiração. É conspiração, sim, mas não é mera teoria. É uma conspiração real que aconteceu e hoje nós estamos vendo os seus efeitos. 112 anos depois. Fique com Deus e até um próximo vídeo.